E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, passou o dia reunido com líderes partidários na tentativa de buscar uma saída institucional para a crise criada no Congresso por parlamentares da oposição depois de o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, hoje o Congresso amanheceu paralisado. Deputados e senadores da oposição ocupam aí as mesas diretoras da Câmara e do Senado em protesto contra a decisão do STF, né? A ocupação começou na noite de terça-feira e atravessou a madrugada. Bom, e quem tem mais informações pra gente, direto de Brasília, sobre este assunto é a repórter Lara Alves. Lara, boa noite para você. Quais as atualizações que você tem pra gente? Ei, Síria, boa noite para você, também para o André, para a Luciene e todos que estão conosco. Na verdade, é um caminhão de atualizações, muitas coisas aconteceram aqui, principalmente nos últimos 15 minutos, quando terminaram as reuniões que aconteciam aqui logo atrás de mim, nas residências oficiais do Senado e também da Câmara dos Deputados. Vamos por partes que eu vou explicar para vocês o que aconteceu na Câmara e depois o que aconteceu no Senado. Pois bem, os líderes da oposição tinham chamado essa ocupação física do espaço do plenário desde ontem. Na verdade, essa ocupação completou 24 horas hoje no início da tarde e houve ali uma ameaça nos bastidores do presidente Hugo Mota de iniciar a sessão a partir do espaço do auditório Nereu Ramos, que é um dos auditórios ali nas imediações da Câmara dos Deputados. Pois bem, logo que isso aconteceu, outros parlamentares de oposição se deslocaram do plenário principal para esse auditório para impedir a realização. Agora, às 4 horas da tarde, tinha sido marcada uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Na verdade, foi ele quem chamou essa reunião e ele queria ter presentes aqui na residência oficial os líderes de todos os colégios, de todas as bancadas da Câmara. Mas a oposição disse que não viria. Essa reunião, que estava marcada para começar às 4 da tarde, só começou às 5h30 e aí eu explico para vocês o porquê. Antes dessa reunião, Hugo Mota esteve com algumas das lideranças que compõem esse bloco da oposição. Então, nesse grupo estão, por exemplo, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, o deputado Zucco, e também a líder da minoria, Caroline de Tone. Nessa conversa, o presidente Hugo Mota, até onde conseguimos apurar, foi bastante enfático e disse que iniciaria, sim, as sessões deliberativas, apesar da ocupação da oposição no plenário. Logo em seguida, ele veio para essa reunião, onde estiveram os líderes das outras bancadas. E dessa reunião, que terminou agora há pouco, saiu uma definição bastante firme do presidente da Câmara, indicando que a sessão vai acontecer sim, agora às 8h30 da noite será aberta essa sessão para votação de alguns projetos que já estavam previstos na pauta. São algumas propostas mais consensuais e que já tinham sido tratadas antes mesmo do recesso parlamentar. Nos bastidores, e isso deve ser confirmado em alguns minutos, eu conversei com alguns parlamentares que saíram aqui da residência oficial da Câmara e o que eles disseram foi: o presidente Hugo Mota deixou bastante claro que os deputados que não se retirarem da mesa diretora impedindo o início da sessão vão ser punidos com a suspensão do mandato por 6 meses. Bom, isso deve ser publicado em um ato da presidência da Câmara nos próximos minutos. Então, na Câmara, a situação é essa. A oposição fez, inclusive, uma votação ali entre eles no plenário para decidir se eles mantinham ou se eles se retirariam. Mas eles decidiram continuar e aí veio essa resposta do presidente Hugo Mota de que os deputados que ficarem obstruindo os trabalhos do plenário físico da Câmara dos Deputados vão ser punidos com a suspensão do mandato. Então a gente já tem essa previsão de retomada do espaço da Câmara ainda na noite desta quarta-feira. Pois bem, no Senado a situação é um pouco diferente. Todos os líderes praticamente participaram dessa reunião, que também foi marcada para 4 da tarde com o presidente Davi Alcolumbre. Enquanto essa reunião acontecia, alguns parlamentares de oposição faziam protestos, convocaram coletivas. O senador Marcos Duval, por exemplo, mostrou a tornozeleira eletrônica que foi colocada nele depois que ele descumpriu as medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui, nessa reunião, a oposição optou por ficar calada. Inclusive, aqueles parlamentares de partidos que têm uma tendência a apoiar esse movimento, por exemplo, União Brasil e o PP, que inclusive soltou nota recentemente dizendo que os parlamentares estavam orientados a não registrar presença para continuar esse processo de obstrução, eles decidiram ficar calados. Quem também esteve nessa reunião foi o senador Flávio Bolsonaro e outros parlamentares como o Marcos Rogério e Rogério Marinho, que são da oposição. Eles inclusive continuam reunidos ali na residência oficial do Senado com o presidente Davi Alcolumbre. Dessa reunião saíram algumas definições. Primeiro, em relação a essa manifestação, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: amanhã, quinta-feira,
tem uma sessão marcada no plenário do Senado Federal. Na verdade, vai ser uma sessão virtual para votação de uma medida provisória, aquela medida provisória que garantiu a isenção do imposto de renda para quem recebia até 2 salários mínimos. Então, na verdade, a grande preocupação é que essa medida provisória venceria na segunda-feira e, se não fosse votada, pararia de ter efeitos. Então, vai ter a votação dessa medida provisória em uma sessão virtual amanhã. A partir de segunda-feira, Davi Alcolumbre já avisou, ele quer o plenário liberado para o início das sessões. Mas não foi só isso que saiu dessa reunião aqui na residência oficial do Senado. Saiu também uma definição bastante importante sobre a situação do senador Marcos Duval. Primeiro, o Alcolumbre explicou e conversou com os líderes que a advocacia do Senado vai continuar acompanhando a situação do senador e vai pedir ao Supremo Tribunal Federal uma revisão das medidas cautelares que foram impostas a ele, por exemplo, o bloqueio das contas e o uso da tornozeleira eletrônica. Mas Alcolumbre deixou bastante claro que isso, na verdade, é um movimento de defesa das prerrogativas dos parlamentares e não especificamente de defesa de Marcos Duval. Logo em seguida, ele também disse que vai pedir ao procurador do Senado, que é o senador Alessandro Vieira, que ofereça à mesa diretora um pedido de suspensão de 6 meses do mandato do senador Marcos Duval como punição pelas condutas dele. Então, ao mesmo tempo que o Senado vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, haverá, a princípio, uma punição sim para Marcos Duval no âmbito da mesa diretora do Senado. É isso aí, Lara, e a gente está aqui também, inclusive, com a nossa enquete de hoje, perguntando: você concorda com opositores ao governo ocupando o espaço do Congresso Nacional a favor da anistia? 70% das pessoas estão dizendo que sim, que concordam, e 30% estão dizendo que não concordam com essa ocupação. No entanto, a gente já tem, portanto, as palavras, como nos disse a Lara Alves, do presidente Hugo Mota, dizendo que os parlamentares que permanecerem ali ocupando indevidamente o local, eles podem sofrer uma punição com até 6 meses de afastamento, de suspensão das atividades. A gente vê as imagens aí gravadas lá, ou tá aí Lindbergh Farias também debatendo com o pessoal que tá ali com faixa na boca, fizeram uma bagunça. Tem vídeo aí mostrando muita confusão na noite de ontem para hoje, o pessoal comendo pão de queijo, rindo, brincando, uma bagunça danada. Ô Lara, essa situação parece estar quente aí e a gente tá correndo o risco aí de ter problemas mais graves, né? Você tá aí perto da casa, das residências do Senado, não é isso? Tô vendo, parece até um carro de polícia lá atrás de você. Exatamente, a gente está aqui na região do Lago Sul, que é onde ficam as residências da Câmara e do Senado. Elas são bastante próximas uma da outra. Aqui primeiro a gente tem a residência oficial do Senado e logo atrás a da Câmara. Elas inclusive são interligadas. André, eu queria completar para vocês uma informação bastante importante, que é a respeito daquela pauta prioritária que foi apresentada pela oposição como inegociável para encerrar a obstrução. Então vocês vão se lembrar que tinham 3 pautas. Deu contato com a Lara, né? Uma pausa aí no microfone dela. Perdemos contato com a Laura. Ela falava de uma pauta importante, né? Se a gente conseguir restabelecer, a gente ainda traz a Lara para atualizar a gente sobre essa informação direto de Brasília. Mas vamos seguir por aqui, né, André? Exatamente. A gente tem aí pautas importantes. Uma delas é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, né? Para quem ganha até ali por volta de 7 mil reais, 5 mil reais, né? Uma pauta que está lá e que, caso os trabalhos não retornem, essa pauta vai acabar ficando barrada lá e não vai ser votada. Mas vamos dar uma mudada aqui agora. Vamos, acho que estamos ok com a Lara de novo, então, André. Lara, dá para voltar aí, Lara? Já conseguimos te ouvir novamente. Pode nos atualizar. Você falava das pautas importantes. Exatamente, Síria. Então, o pacote da oposição eram 3 pautas. Primeiro, projeto de lei da anistia, que neste momento beneficiaria principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, agora em prisão domiciliar. Depois, aquela PEC que acaba com o foro privilegiado. E por que ela é importante? Os parlamentares que são aliados de Bolsonaro querem transferir do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância o julgamento que trata das ações dele no inquérito do golpe. E não é só isso. Tinha também uma terceira pauta, que é o impeachment do ministro
ministro Alexandre de Moraes. Bom, as duas primeiras pautas, a PEC e o PL da anistia, estão na Câmara dos Deputados e já há uma sinalização de que elas não vão prosperar. Agora, aqui no Senado a questão é um pouco mais dura. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse de forma bastante clara nessa reunião que pautar o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é prerrogativa do presidente do Congresso e que ele não vai pautar. Então não adianta essa quantidade de apoios, né, de senadores que têm registrado voto favorável em um site que foi criado pela oposição. Ele disse que é prerrogativa dele e ele é que vai decidir, e ele já decidiu que não vai pautar o impeachment do ministro Alexandre.